em 21 países. A empresa foi fundada em 2001 pelo Tom Zek, quando ele só tinha 19 anos de idade. Então, ele era um jovem acadêmico, estava no primeiro ano, né, da faculdade, e o Tom Zek, a gente chamado de húngaro-canadense. Então, ele nasceu na Hungria e na Guerra Fria ele se mudou com a família quando ele tinha só 4 anos para o Canadá e ele cresceu no Canadá. E quando ele passou na Universidade de Princeton, ele ficou muito incomodado com a geração de lixo, né, com a quantidade de lixo que ele via, né, em rios, vias públicas, enfim, embora os americanos sejam, no geral, mais conscientes com essa questão pública, né, com o coletivo, ele se incomodou muito com a geração de lixo. Ele via, né, nas cafeterias, né, a quantidade de resíduo que era gerada para fazer uma simples refeição. E aí, ele tinha um projeto acadêmico, na verdade, era uma espécie de um concurso na universidade, que você tinha que submeter um projeto, e nesse meio tempo, ele descobriu o adubo orgânico. Então, ele tinha uma plantinha na casa dele no Canadá, que ele deixou com os amigos cuidando, e essa planta estava praticamente morta, quando ele deixou lá. E quando ele chegou, voltou, essa planta estava totalmente revigorada. E aí ele perguntou, mas o que aconteceu com essa planta? O que vocês fizeram? Porque eu achava que ela estava morta. A gente começou a dar adubo orgânico. E aí ele falou assim, poxa, uma ideia para o meu projeto acadêmico. Então, ele fez esse projeto, coletando todos os resíduos gerados na cafeteria, montou um minhocário enorme, e a Terra Cycle surgiu aí. E aí chegou um ponto que ele foi investindo no capital próprio, vendeu carro, enfim, chegou um ponto que ele não conseguiu mais tocar as duas coisas, a empresa começou a crescer exponencialmente, e o objetivo da Terra Cycle era, desde o início, trabalhar com lixo zero. Então, o que ele fez? Primeiro que ele não tinha dinheiro, né? Ele não tinha recursos, ele também não queria ficar pedindo dinheiro para os pais. Então, o que ele fazia para envasar esse adubo orgânico, né? Que é chamado de chorume, né? Mas aquilo que vem do minhocário, né? Ele começou a divulgar nos arredores que ele pagava 2 centavos por embalagem de garrafa PET, para que ele pudesse envasar. E tanto que a Terra Cycle foi a única empresa do mundo que tinha alguma autorização para fazer envase, por exemplo, de embalagens da Pepsi. E ele embalava fertilizante, inclusive. Então, o que acontece? A Terra Cycle começou a capilarizar a rede de coleta de uma tal forma em toda a região ali, sobretudo, depois foi expandido para os Estados Unidos, e como se doava 2 centavos, né, se pagava 2 centavos, as escolas começaram a participar de forma muito ativa. E aí, foi aí que surgiu o modelo atual que a gente tem da Terra Cycle, exatamente por conta dessa capilarização, desse potencial de engajamento da comunidade. E aí surgiram as oportunidades voltadas para usar essas redes de coleta que já eram existentes, né, e que continuavam expandindo, para começar a coletar resíduos que não eram aceitos na gestão pública, né, que eram os resíduos não recicláveis. A gente começou a coletar as embalagens de refresco, e a embalagem de iogurte, e assim foi ampliando, até que isso, na verdade, já é em 2007, né, que aí isso começou de fato esse novo modelo de negócios. E em 2009 veio uma proposta da PepsiCo, que então tinha programas com a Terra Cycle voltados à coleta das embalagens de salgadinhos, né, de snacks, para abrir no Brasil. E o Brasil foi o primeiro país, isso foi em 2009, o primeiro país a existir, né, Terra Cycle fora dos Estados Unidos. E hoje nós estamos presentes em 21, indo para o 22º país. Com relação à movimentação, né, mundo afora, a gente movimenta mais de 200 milhões de pessoas. Em doação já foram mais de 45 milhões de dólares, né, porque a gente continuou com esse regime de doação.
né, o braço social. Então, desde o início foi no tripé da sustentabilidade mesmo, atuando no social e no ambiental também. Aqui no Brasil nós temos cerca de 2,2 milhões de pessoas que são impactadas diretamente, ou seja, que estão registradas nos nossos programas, mas a gente sabe que o impacto ele é um pouco maior, porque é comum que uma pessoa, quando inicia a coleta de alguma coisa, ela envolva os familiares, envolva os vizinhos. Então, a gente sabe que está além desses 2 milhões de pessoas que participam dos nossos programas. Muito bem. Agora, é incrível isso, né? Porque, na realidade, nem foi uma ideia muito original, era uma coisa que já existia, né? Isso é uma visão de mercado mesmo, uma visão totalmente... Ele descobriu o possível no impossível, né? Coisas que as pessoas simplesmente achavam que não ia dar certo. Ignoravam, né? Sim, exatamente. Porque é isso, o adubo orgânico existe desde sempre, né? Ele não reinventou a roda. Mas o que ele fez é transformar aquilo que era um resíduo, que era um custo, inclusive, né? Porque é isso que é interessante quando a gente fala dos não recicláveis. Ele é considerado todo resíduo não reciclável, eu estou falando agora, né, no universo da reciclagem propriamente dita, o que define algo como que tenha, que seja que vai ser reciclável ou não, são os aspectos econômicos, tá? Então, isso vale para tudo, isso vale inclusive para adubo orgânico, quando ele começou a coletar nas cafeterias, nos restaurantes do campus da universidade. Eles pagam, né, para fazer essa destinação. Então, hoje, ali era um custo e que ele transformou em uma oportunidade de negócios. Quando a gente fala dos não recicláveis, né, o que faz com que não seja reciclável? Não são não é a possibilidade de você transformar aquele material em si, mas são alguns fatores, né? Mas no final do dia, são os aspectos econômicos. Então, quando você soma custos logísticos, custos de processamento, manuseio, enfim, tudo que envolve esse processo que antecede e que envolve o processamento em si, tudo isso é custo, né? E aí, quando você vende essa matéria-prima reciclada, se quando você soma todos os custos e você tem a venda da matéria-prima e ela não é suficiente para cobrir todos esses custos, automaticamente você tem o que é chamado de um resíduo não reciclável. E é por isso que aqui no Brasil a gente tem uma taxa de 98% ou 99% de reciclagem das latas de alumínio, por exemplo, e você tem a maioria dos produtos com os quais nós nos relacionamos diariamente que continuam indo para aterro sanitário, lixão, ou até pior, né? Até soluções piores, são soluções realmente lineares. Por quê? Porque a latinha de alumínio tem uma cadeia pré-estabelecida e mesmo quando você considera todos esses custos, né, você tem lucro com a venda da matéria-prima. Então, é por isso, por exemplo, que você não vê cooperativa separando bituca de cigarro, você não vê cooperativa separando uma série de embalagens flexíveis, entre outros. Porque para eles não tem para quem vender, não tem quem compre esse tipo de material. E é aí que entra a TerraCycle juntamente com a indústria, com essas empresas, né, que produzem produtos e bens de consumo, que no final do ciclo de vida se transformam em resíduo. Então, nós desenvolvemos uma plataforma, né, então, que envolve desde permitir aos consumidores que façam a devolução gratuita dessas embalagens, encontrar uma forma de processar, né, eu falo embalagens, mas produtos também, tanto que a gente tem instrumentos de escrita, esponjas também, né? Então, nós encontramos uma forma de solucionar e, por fim, ter uma matéria-prima de uma qualidade que me permita reintroduzir no ciclo produtivo. Porque não adianta nada eu fazer reciclagem do material e eu ter uma matéria-prima que não é de qualidade. Então, isso é um dos desafios, né? Sobretudo quando falamos de resíduos complexos. Mas não é só a complexidade em si dos resíduos que faz com que eles não sejam recicláveis. O fato de serem embalagens, por exemplo, muito leves. Então, quando a gente fala dos flexíveis, às vezes tem embalagem flexível que tem menos de 1 grama, né? É pequena, né? Uma embalagem de chocolate pequenininha passa reto na esteira, nem compensa, às vezes, né, o cooperado pegar aquele resíduo.
Então, se a gente pensa quanto que ele conseguiria vender, às vezes são poucos reais uma tonelada. E aí você coloca hora homem para fazer essa separação, o espaço que ele tem que destinar, não compensa, não faz sentido. Então, a gente trabalha para dar esse incentivo adicional, que basicamente é para custear o trabalho de separação, né? Então, a gente tem, quando a gente fala de cooperativas, tá? Que é algo que também a gente tem começado a trabalhar, de levar para as cooperativas a possibilidade deles devolverem, eles coletarem esses materiais que chegam nas esteiras, né? Que as pessoas acabam enviando para as cooperativas para reciclagem, e aí a gente paga um valor para que seja justo e que vale a pena eles fazerem essa separação. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria entender é, quando você fala, a gente paga para essas pessoas que recolhem o lixo na esteira, é praticamente um subsídio que vocês estão dando para incentivar o trabalho? Sim, exatamente, exatamente, porque como são resíduos que não eram recicláveis, esses resíduos simplesmente passavam reto, era um rejeito na esteira, né? Isso é uma frente que a gente tem trabalhado, a gente sempre trabalhou com cooperativa, mas agora de uma forma mais pontual, realmente estabelecendo parcerias com as cooperativas para que elas recolham esse material e enviem para a gente faz a coleta por frete, né? Porque a gente tem que trabalhar com grandes volumes quando a gente fala com cooperativa. E quando mas o modelo da Terra Cycle é muito voltado, sobretudo, para os consumidores finais. Então, Márcia, a gente tem aqui no Brasil uma realidade que é quando a gente fala assim, os programas ainda são pequenos, o volume é baixo ainda. A gente tem uma questão que é muito mais sistêmica, né, do que os programas em si. Na verdade, com os programas, a gente busca fazer um trabalho de mudança de mentalidade, mas quando a gente considera a realidade do Brasil, a verdade é que nós temos cerca de 80% dos municípios brasileiros sem nenhum tipo de coleta seletiva. Isso não faz parte da realidade de muito mais de 80% das pessoas. E quando eu falo isso, por quê? E quando uma cidade, um município, para entrar no mapa de uma cidade que tem coleta seletiva, ela não precisa disponibilizar para o município inteiro. Se ela tem um local, um bairro, uma iniciativa voltada à coleta seletiva, já entra nesse percentual de uma cidade que tem alguma coisa. E isso fica muito claro que realmente não é uma realidade que permeia a vida de todo mundo, quando a gente pensa em São Paulo. São Paulo está no mapa de quem tem coleta seletiva, mas você vai ver periferias e mesmo em bairros mais nobres que não tem coleta seletiva e que o condomínio não tem coleta seletiva. Então, quando a gente pensa nessa problemática, a gente vê que existe uma questão de educação. As pessoas não estão preparadas para isso, porque isso não permeia a realidade delas. Então, essa é um desafio que a gente tem aqui no Brasil. E a Terra Cycle leva a possibilidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, devolverem as embalagens, esses produtos, para que a gente possa fazer, solucionar esse material, e ainda a gente acredita pontos na conta dessas pessoas que depois são convertidos em doação para uma instituição sem fins lucrativos, uma escola pública indicada pelo próprio participante. Então, esse é um dos motivos, inclusive pelos quais a gente tem uma grande aderência de escolas públicas participando dos programas, porque elas podem se autoindicar. Então, os alunos, a gente tem imagens lindas de alunos saindo pelo bairro, falando com os moradores, olha, se você tiver esponja, a gente coleta, nossa escola coleta, se você tem instrumentos de escrita, sua embalagem de salgadinho, a gente coleta esse material, isso tem valor para a gente. E é muito bacana, porque, para mim, esse é o maior legado da Terra Cycle, essa mudança comportamental, essa cutucadinha positiva que a gente fala, que é dado para a pessoa falar, poxa, mas espera aí, se eu posso reciclar a minha esponja, por que eu estou jogando no lixo a minha lâmina de barbear? Por que eu não tenho uma solução para isso também? Então, eu acredito que o nosso maior legado é formar pessoas, cidadãos mais conscientes, que tenham ciência
não só da sua responsabilidade, mas do seu poder perante a indústria em exigir que algo seja feito com esse produto, com esse resíduo que eles têm nas mãos. Então, o trabalho que as crianças fazem, assim, é lindo de ver. O trabalho das crianças é lindo de ver, porque eles educam os adultos, inclusive. Então, Márcia, falando sobre os programas de reciclagem da TerraCycle, a gente tem essa solução desde 2009. O primeiro programa da TerraCycle foi lançado no Reino Unido, né, de reciclagem de cápsulas de café, foi no Reino Unido, foi um sucesso, inclusive. E aí que a gente vê, né, foi tão bem sucedido que, assim, a marca ficou até assustada. E tudo que você disse faz sentido sobre a questão de cultural, né? Os europeus têm uma cultura bem diferente aqui em relação à América, né? As Américas. E aqui no Brasil nós temos atualmente programas com 3 marcas, tá? Então, um deles que coleta cápsulas, que são cápsulas de alumínio. As cápsulas de alumínio, elas têm uma possibilidade de reciclagem maior, como você mesma colocou, pelo fato de ser alumínio, então, e com a vantagem também, né, quando a gente fala de alumínio, é que ele pode ser reciclado por, assim, infinitamente, né, ele não reduz a qualidade conforme é feita a reciclagem. Então, tem algumas questões que aí são mais técnicas, né, em relação à adequação à máquina, mas nós temos programas que esse que você mencionou com a Illy, que a Illy também tem feito um trabalho super bacana com os cafeicultores, e com a Melita, né? Então, com a Melita, eles lançaram, o programa existe desde 2018, e recentemente eles criaram uma tecnologia, né, que é para compostagem das cápsulas. Então, as cápsulas, elas não precisam mais passar por um processo de separação da borra, porque entende-se que a cápsula como um todo é uma matéria orgânica. Então, o processo é de compostagem industrial, que é feito, e o que eu acho muito bacana desse programa, e é uma opinião pessoal, tá? Então, não estou nem falando em nome da marca, é que foi a primeira marca de cápsulas compostáveis que desenvolveu um programa de logística reversa. Por quê? Qual que é a minha, eu não digo crítica, mas é o meu questionamento em torno de biodegradáveis e compostáveis. Essa não é a realidade de praticamente 100% das pessoas. Quem que tem uma composteira em casa? Eu tenho, mas assim, poucas pessoas têm, né? Uma composteira. Então, às vezes, você tem produtos em que você sequer tem a possibilidade de fazer a reciclagem, aí você lança um produto que é biodegradável, que é compostável, mas que ele, no final do dia, acaba não sendo compostado. Então, assim, ele é muito bom quando a gente pensa, se cair, por exemplo, numa via pública e parar no corpo d'água, se parar no oceano, poxa, menos mal, né? Porque não é um plástico e em algum momento ele vai se decompor. Mas o que eu acho muito bacana dessa iniciativa, que foi a primeira marca que eu vi fazer uma cápsula que seja compostável, biodegradável e que ofereça a solução para o consumidor. Então, eu acho isso bem bacana. Então, as marcas que são aceitas são essas, né? Então, tem o programa da Illy, tem o da Melita, e tem uma outra parceria que nós temos também, que inclusive está no nosso site, que é com a JD, que nós aceitamos as marcas LOR, Pilão e Illy, que é compatível com a cápsula, com a máquina da Nespresso, né? Então, esses são os programas que nós temos, cada um tem uma solução, né? Então, você pode ver, são 3 programas distintos, cada um com um tipo de material, com uma solução diferente, com exceção do interior da cápsula, que é a borra, que todos são encaminhados para compostagem. Não chegou nada ao conhecimento da TerraCycle, ainda não existe nenhum tipo de conversa nesse sentido. O que nós aí, algo da TerraCycle, e que a gente tem a intenção até de ofertar para os nossos clientes essa possibilidade de trabalhar com o fechamento de ciclo de alguma forma, é que
de alguma maneira, essas cápsulas, né, seja a borra só do café, ou seja, quando a gente fala na cápsula completa que se transformou em fertilizante, a possibilidade desse fertilizante ser utilizado na cafeicultura, né? Porque hoje em dia, esse fertilizante orgânico já vai para a produção em geral, não é direcionada, né? Então, até mesmo porque quando a gente fala das composteiras, são composteiras industriais, são gigantescas. Os nossos resíduos são alguma coisa dentro de um universo de resíduos. E hoje em dia, essas composteiras, elas fornecem esse composto orgânico para culturas em geral, então hortaliças, enfim. Então, trabalhar de alguma forma para que isso seja de mais direcionado para a cafeicultura, mas assim, eu estou falando de algo que é sempre uma ideia da Terra Cycle voltada para o fechamento de ciclo, entendeu? Mas o fato é que está indo para algum lugar. Agora, com relação aos cafeicultores especificamente, eu sei que existem alguns projetos que essas empresas tocam aí, por exemplo, faz um trabalho muito legal, né, eles têm o projeto deles para trabalhar com os cafeicultores, que é um projeto de sustentabilidade, que é o One Make the Difference, né? Se não me engano é esse, né, o nome do... mas enfim, acho que é isso, One Make the Difference, alguma coisa assim, depois eu vejo e te falo. E então eles já têm algumas iniciativas com os cafeicultores voltadas à sustentabilidade, mas especificamente de reciclagem ainda não. O que eu sei é que muito dos resíduos que são produzidos, né, que são gerados para a produção agrícola, já existe uma logística reversa muito bem estabelecida, até mesmo porque grande parte desses resíduos são considerados perigosos, né? Sobretudo quando a gente fala de defensivos agrícolas. Então, já existe uma portaria muito específica para isso, em que eles são obrigados a fazer essa devolução. Existe um controle bem rígido, inclusive, nesse sentido. No caso das cápsulas, no Brasil, quem consome café em cápsula é a classe mais abastada, vamos dizer assim, né? Sim. Como é que, para participar do programa do Melita, a pessoa tem que se cadastrar num site, é isso mesmo? É assim? Todos os nossos programas funcionam dessa forma. Então, o participante, o consumidor, né, se cadastra no nosso site, seleciona quais programas deseja participar, que ele pode participar de vários simultaneamente, né? E aí ele começa a juntar esses produtos, né? Essas cápsulas, enfim, embalagens, né? Seja lá o que for, e aí ele imprime uma etiqueta pré-paga e leva até a agência dos Correios mais próxima. Então é assim que funciona, e com as cápsulas de café da mesma maneira. A gente tem alguns programas que têm pontos públicos de coleta, tá? Então, a gente tem pontos públicos de coleta para esponjas e também para instrumentos de escrita. E aí, é claro, que quando uma pessoa inicia a participação, né, por exemplo, de cápsula de café, é muito comum que ela leve para o condomínio. Então, eles elegem alguém no condomínio, né, algum funcionário, enfim, que fica responsável por fazer essa gestão, né? A caixa encheu, a gente envia para a Terra Cycle. Então, você falou sobre o aumento do consumo, né, durante a pandemia, e você foi, assim, precisa, porque foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, a gente percebeu um aumento considerável do volume coletado, porque antes as pessoas consumiam café coletivamente, né? E com a pandemia, e muitas pessoas, muitas delas, trabalhando remotamente, a gente sabe que é uma classe mais privilegiada, que teve acesso ao trabalho remoto, enfim, essas pessoas passaram a consumir bebidas individuais. E as bebidas individuais que têm à disposição são grandemente ofertadas pelas cápsulas de café. Então, geralmente é assim que funciona nos nossos programas. Então, você tem uma pessoa que se cadastra e geralmente isso é ofertado por uma comunidade, né? Seja com condomínio, seja na empresa em que a pessoa trabalha. Alguns casos, claro, ela coleta sozinha, no consumo elevado, e ela cuida disso. Então, a gente também tem
casos assim.